Olá, meu nome é Ariane, da comunidade católica missionária Patronitas. Estou aqui para mais um vídeo com o irmão Herbert. E estamos aqui para conhecer mais o nosso irmão Herbert. Então, Herbert, seu nome completo? O meu nome é José Herbert Oliveira de Araújo. Araújo, idade? Eu tenho 31 anos. 31 anos. Nascido? João Pessoa, na Paraíba. Ai, que beleza. Esse frio de Curitiba, ouvi só, já até dá um calorzinho. Fale sobre a sua família. Pai, mãe, irmãos. Minha mãe chama-se Sandra Ricardo, meu pai José Dias. Eles são vivos, moram lá em João Pessoa. Eu tenho uma irmã que é casada e tem 2 filhos, então eu tenho 2 sobrinhos, a Ana Beatriz e o Arthur César. Muito bom. Conta sobre a sua infância. A tua família era já acostumada, né, na igreja? Como que foi a sua infância? Então, na verdade, minha mãe começou a ir à igreja para poder me levar, porque eu era uma criança muito levada. Então, o intuito dela era esse. Então, eu comecei a participar das missas, da catequese. Ela, então, depois deixa de participar, mas eu continuo. Próximo da minha casa, na rua da minha casa, da casa dos meus pais, tinha uma capela. E eu gostava muito de ir para essa capela. Quem cuidava da capela era uma irmã filha de Santa Catarina de Sena, e a irmã Gracília. E ela, quando íamos para lá, as crianças, né? E como eu já fazia catequese, então eu sabia um pouco mais, então eu acabava dando catequese às crianças. Então sempre no final da catequese tinha as balas. Então eu gostava muito de ir por causa das balas. E como eu era o catequista, o maiorzinho que dava a catequese para os demais, então eu que distribuía as balas. Então eu sempre que ficava com mais balas. Então todos os sábados pela manhã não faltava para ganhar as balas. Não podia faltar mesmo. E comecei daí a assumir mais pastorais na igreja, na paróquia, né? Ministério de música, de criança, fazia as peças na hora da missa, os teatros. Foi se entrando na adolescência, mas era aquilo, né? Um pé na igreja e outro pé no... E na minha adolescência, continuando a rebeldia, né? Minha mãe já não aguentava mais. Eu lembro muito de uma imagem, né? Que vem na cabeça, minha mãe sempre rezando na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então toda vez ela acendia uma velinha lá e dizia que estava rezando por mim. A princípio eu não gostava muito daquilo, né? E eu dizia, mas por que a senhora está rezando por mim? Eu não tenho nenhum capeta dentro de mim. E daí ela dizia, não, mas eu estou rezando porque ela é mãe, ela vai saber cuidar de você também como mãe. Então são relatos que ficam muito gravados dentro de mim. A imagem da minha mãe rezando por mim, entregando, pedindo a Nossa Senhora que cuide de mim. Como é precioso, né? A mãe que ora pelo filho. E tem mais algum momento que te marca lembrar disso? Esse é o momento mais forte, que quando ela reza por mim diante da imagem de Nossa Senhora. E logo depois que eu decido entrar no seminário, quando eu fui falar para eles, e ela ficou meio assim, não aceitou muito bem, eu disse que a culpa era dela. Eu dizia a ela, lembra quando a senhora rezava para Nossa Senhora me entregando? Então pronto, ela quis. E ela quis por inteiro. Né? E daí foi quando ela começou a perceber realmente que Nossa Senhora me tomava e ali era o meu caminho de felicidade. Sim, levava para o filho dela, né? Sim. Então, irmão Herbert, como foi a sua entrada para a comunidade Shalom, a tua participação? Então, conhecer a comunidade foi através de 3 amigos meus que fizeram um retiro de carnaval, que eles têm, o Reviver. Eu não participei desse retiro.
embora eu tenha participações na paróquia, aquele lá, um pé na igreja, um pé no mundo, esse ano eu decidi brincar o carnaval. Então eu disse, eu vou me lançar no carnaval. E esses 3 foram para esse retiro. Passando o carnaval, eles chegaram maravilhados desse retiro. E eu, pouco maravilhado do carnaval. Algo me faltava. Uhum. E eles contando a experiência que eles tiveram lá, eu senti o desejo também de conhecer. Sim. Então, uma semana depois, tiveram o reencontro de quem fez esse retiro. E eu disse a eles que eu ia participar. A princípio eles disseram que não podia, só quem tinha feito o retiro. Mas daí, como eu não era rebelde, então eu disse... Teimoso, né? Mas assim... Então eu disse, eu vou, quero ver quem vai me tirar de lá. E daí fui, tive essa experiência primeira, nesse encontro, nesse pós-encontro. Sim. E ali eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, né? Com a juventude que pulava, que louvava, que... Com o dinamismo, né? Que a comunidade atraía, bem jovem. Bem jovem. E a partir dali eu comecei uma caminhada com eles. Sim, e daí, no caso ali, você era participante. Daí teve tua ajuda, né? Pode dizer assim, né? Sim, comecei a participar de grupos de oração, depois... fui entrando em alguns ministérios, o Ministério da Liturgia ajudava nas missas, eles têm, toda casa de missão, eles têm uma lanchonete, então ajudava também na lanchonete. E no projeto Juventude, como setor jovem, fui ecônomo por um tempo e ajudava nos acampamentos de jovens, nos grupos de orações. E você já vendo também a tua mudança, né? A tua mudança... A partir daquele momento, daquele tempo, eu comecei a ter uma experiência com o amor de Deus. E perceber uma forma nova de me relacionar com Deus e não ficar meio que engessado. Nós pensamos às vezes que ser um jovem de Deus é deixar tudo aquilo que o mundo oferece de bom para o jovem. Mas eu pude perceber que não era bem aí. Né? Então, como um jovem que tinha tido a experiência com o amor de Deus, eu continuava indo às praias com os amigos, aos cinemas, às lanchonetes, né? E eu me encantei com isso. Eu tive uma experiência, experimentei Deus, e Deus me pediu tudo, mas não me pediu para deixar de ser jovem. Sim, no caso a gente aprende a saber aproveitar o que o mundo tem para oferecer. A saborear as coisas boas que o mundo nos oferece. Sim, porque, né? Mas da forma correta, né? Porque quando a gente não está próximo de Deus, a gente se joga, se lança. Sim. E daí eu comecei a compreender que aquele vazio que faltava em mim era justamente esse. Era esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Eu costumo dizer aos meninos que o vazio que tinha dentro de mim era do tamanho de Deus, porque só Ele podia preencher. E eu não compreendia. E o que é que eu ia fazer? Ia buscar em mais festas, mais baladas, porque eu achava que, na verdade, o que eu vivia era pouco e precisava viver mais. E quanto mais eu vivia, mais vazio eu sentia. Sim, e só Deus para preencher esse vazio. E daí, com esse trabalho, né, para a comunidade Shalom, teve o chamado. Como que foi? Como que foi esse momento? Sim, a partir de um congresso de jovens em Fortaleza, no ano de 2007, e a partir desse momento, lá no congresso, eu tive uma experiência muito profunda, quando em oração, os pastores... O Moisés, que é o fundador da comunidade, né? Ele ministrava uma oração e dizia que tinha jovens ali chamados ao sacerdócio. Eu não aguentava, eu me tremia todo e suava, e eu sentia que era Deus me chamando aquilo, mas algo relutava, algo não queria aceitar que era aquilo. Porque até então, como jovem, eu tinha toda uma vida planejada.
de universidade, né? De uma vida financeira estabilizada, de um bom emprego, Sim, o que o jovem, né? Almeja, pode dizer assim. de uma família, né? Uhum. O natural das coisas, É. né? Sim, sim. Aí, naquele momento, você sentiu que era você, tava chamando você pra ser. Sim, naquele momento eu senti mais meio que relutando. Não pode ser. Você já tinha imaginado ser padre? Ou, assim, no teu... Porque você tinha um sonho de vida, né, por dizer mundo. Mas, assim, na igreja, você tinha... Qual que era a tua intenção? Sim, já tinha imaginado, mas eu sempre relutava. Porque a minha finalidade realmente era casar e ter filhos. Uhum. Eu tinha conhecido uma menina na comunidade, onde desejava ter no mínimo 6 filhos com ela. Ela também gostava da ideia. Então eu disse, pronto, foi a que Deus mandou, né? Porque hoje em dia é difícil. Querer difícil seis. querer 6. Mas daí o chamado de Deus ele foi maior, né? E a gente foi percebendo que eu rezei junto com ela, né, para discernir. E nós fomos percebendo que realmente Deus me chamava a outra vocação específica que não era o matrimônio. Uhum. Só que até o momento você tinha aquilo no coração, mas... Sim, quando falava do sacerdócio, pulsava uma alegria no meu coração, mas um misto de alegria e medo, na verdade, né? Eu não queria aceitar, mas quando se falava no sacerdócio, o meu coração se enchia de gratidão.